Jesus fala dessas 8 características através de 8 parábolas. Então vamos ler um pouco sobre isso. E a primeira parábola, a partir aqui do capítulo 13, a partir do versículo 1. Então Jesus, vamos ler um pouco. A partir do verso 1, capítulo 13 de Mateus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui está a primeira característica do reino dos céus. Jesus está falando aqui de 4 situações. Os irmãos conhecem detalhadamente, tenho certeza, essa parábola. Ela é muito, talvez das 8 a mais conhecida. Jesus está falando que o semeador saiu a semear a palavra de Deus. Então veja, é esse grupo aqui. A palavra de Deus foi liberada. Mas aqui fica claro que existe um outro grupo, que é o reino dos céus. Mas esse povo que recebeu a palavra, Jesus dividiu em 4 grupos. O primeiro é aquele que caiu à beira do caminho. E Jesus, ele explicando essa parábola, ele diz que esse primeiro grupo, que a palavra caiu à beira do caminho, as aves vieram e comeram, significa aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, não entendem. E o diabo vem e leva, e não produz fruto algum. Foram ouvintes da palavra, mas não se tornaram membros ou partícipes do reino dos céus, porque a palavra foi roubada, porque não entenderam. E aí tem outro grupo, que a palavra caiu no meio de um solo rochoso, não tinha terra. Aí a palavra foi entendida, mas não tinha convicções profundas, nem raiz. E quando teve uma dificuldade de vida, depois de ouvir a palavra, por não haver uma convicção profunda no coração, escandalizou e não caminhou na direção do reino dos céus. Depois teve um terceiro grupo, que a palavra caiu entre os espinhos. E as pessoas receberam essa palavra, mas eram envolvidas com o mundo. Os espinhos aí apontam para o mundo, se você ler, Jesus fala isso. E por não fazer uma separação, e não excluir o mundo da sua vida, depois de conhecer a palavra de Deus, não conseguiram caminhar na direção do reino dos céus. Perderam também a palavra. Tem um quarto grupo, diz que caiu em terra boa. E esses, onde caiu a semente em terra boa, frutificaram a 100, a 60 e a 30 por 1. Então veja, a primeira característica do reino dos céus é que o reino dos céus é feito por terra boa. Pessoas que têm um coração voltado para o Senhor. E o que é que caracteriza a terra boa? Então a terra boa é uma terra onde as pessoas entendem a palavra. Porque o primeiro grupo não era terra boa porque não entendeu a palavra. Mas a terra boa é também aquelas pessoas que têm convicções profundas. A palavra de Deus não é só algo que ele pensou, meditou 5 minutos, concordou, mas aquilo não faz parte da vida dele. E no primeiro confronto de circunstância adversa, ele abre mão, porque não tem convicção. Então terra boa significa ter convicção profunda. E o terceiro grupo, que também não era terra boa, eram aquelas pessoas que receberam a palavra de Deus, mas vivem no mundo da mesma forma. Não excluíram os princípios do mundo da sua vida. Terra boa é um lugar onde se entende a palavra, tem convicção e é separado do mundo. Essas são características da terra boa. Mas o que é que certifica que é terra boa? Os frutos. Jesus diz: a palavra que caiu na terra boa frutificou a 100, a 60 e a 30 por 1. Então a primeira condição do reino dos céus, para que alguém faça parte do reino dos céus, que seja terra boa. E a forma de você saber se você é terra boa ou não, são frutos. É o certificado, é o atestado de aprovação. É quando Deus assina embaixo e fala, é terra boa. Então a terra boa produz frutos. E essa é a primeira condição, para que façamos parte do reino dos céus. Você pode ouvir a palavra de Deus e ela ficar tão somente no seu coração, e às vezes você nem mais lembrar dela, ou você continuar vivendo da mesma forma. Isso jamais vai te levar a fazer parte do grupo do reino dos céus. Você é tão somente um ouvinte da palavra de Deus. Mas eu creio que todos aqui querem fazer parte do reino dos céus, amém? A primeira condição para fazer parte do reino de Deus são frutos. Isso não é achismo, isso é o que está escrito aí na Bíblia, que você carrega ou que deveria carregar. Então, é uma condição, é um padrão, é um perfil, é um DNA.
Faz parte do reino, frutifica. Talvez muitos possam entender o tanto que nós falamos de frutos, porque a Bíblia diz isso. É Jesus quem disse isso. Então essa eu diria que é a primeira marca. A primeira marca daqueles que fazem parte do reino dos céus é que são pessoas frutíferas. Segunda, está aqui na parábola, a partir do verso 24, a parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Agora, joio, eu não sei se você conhece o que é joio. O joio tem um outro nome também, um codinome chamado de falso trigo. Porque joio parece com trigo. Joio tem a mesma aparência. E a diferença entre o joio e o trigo se define na época da colheita. Enquanto eles estão ali crescendo, é muito difícil. Quem não conhece profundamente não faz diferença. Chega e pensa que é a mesma coisa, porque ele tem o mesmo formato, tem pendão do mesmo jeito, aquele cachinho de sementes da mesma forma. E Jesus está falando, o reino dos céus é semelhante a essa parábola. Dentro da igreja, dentro do corpo do Senhor, ou dentro desse grupo de pessoas que ouvem a palavra de Deus e têm experiências com o Senhor, tanto joio quanto trigo. Você tanto vai ter pessoas que verdadeiramente fazem parte do reino dos céus e não. E o que faz a diferença aqui, o que faz parte do reino dos céus e não é, o trigo faz parte, o joio não. E o joio tem algumas características também que fica fácil na época da colheita de identificar. Na época da colheita, o joio, ele continua verde, mas o trigo, ele fica de uma cor amarelada, meio palha. Essa é uma das características. Então, na época da colheita, você identifica qual é joio e trigo. Mas, quando o trigo está cheio de pendão, e na época da colheita, o trigo se dobra, os cachos se dobram, o joio não, permanece ereto. Quando você o consome, na época da colheita, você o tira para consumir, ele te alimenta. Mas o joio é veneno, se você comer, você vai ter problema. Então, essas três características, acho que é o suficiente para a gente entender a diferença entre joio e trigo, são suficientes para a gente pregar muito tempo. Acho que os irmãos que são muito conhecedores da palavra de Deus entendem bem. Então, alguém que é joio, quando os frutos vêm, eles não se quebrantam diante de Deus. Eles não se dobram. Eles falam que aqueles frutos são consequências da força do braço dele, do trabalho dele. Mas quem é trigo, não. Ele se quebranta, ele se dobra diante do Senhor e reconhece: foi Deus quem fez. É o poder de Deus que atuou na minha vida, foi a graça do Senhor, foi os dons espirituais, foi a vida de Deus, o rio do Senhor passou por aqui. Mas quem é joio nunca reconhece que é o poder de Deus. O trigo, quando a célula está multiplicando, é dar glória a Deus, pelo que o Senhor fez. Mas o joio não, fala: eu sou a razão dessa célula multiplicar. Já pensou se eu saísse daqui? O que seria dessa célula? O trigo reconhece, é Deus. O trigo, ele muda algo, mas o joio está lá no meio para atrapalhar. Alguém contesta, resiste, trabalha contra, fala mal, suborna, solapa as suas decisões ou a equipe, porque não concorda. E não se une, não harmoniza, não abre mão de nada, não cede nada. Isso é joio. Na sua casa ou entre seus amigos, você sabe que às vezes na sua casa não mora só você, às vezes tem outras pessoas, às vezes você quer fazer algo, mas tem alguém lá que é um joio. Não abre mão de forma alguma, não cede nada. E por causa dessa pessoa, não tem harmonia no lugar. Isso é joio. Isso acontece dentro da casa de Deus. É o que Jesus disse. E mais, Jesus disse: não vai retirar o joio antes dele voltar, antes da consumação dos séculos. É algo que nós temos que acostumar a saber e ver que há joio no nosso meio. Mas nós temos que ser prudentes, porque é muito parecido trigo e joio. Jesus disse: não tire o joio, porque você vai cometer alguma injustiça. Jesus está falando que não deve ser feito isso, que Deus vai mostrar quem é joio e quem é trigo.